Bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje também a palavra especial. Eu tenho recebido muitos comentários, né, das pessoas dizendo: Nossa, foi tão legal, não sei o que. Eu nem pensava que tinha esse negócio todo escondido aqui. Está cheio de tesouros escondidos na palavra de Deus, né? Do A ao Z, né? Do Gênesis ao Apocalipse, em números não é menos. Vamos embora, bora orar, né? Deus, obrigada. Obrigada porque você é um Deus cuidadoso, é um Deus presente, é um Deus que providenciou o Espírito Santo para nos ensinar, para nos guiar, para nos ajudar. Você é um Deus perfeito, bondoso, tão consciencioso. Obrigada pelo teu cuidado especial com as mulheres, embora no mundo ela tenha uma conotação de mais fraca e às vezes até tente resgatar a sua dignidade ou os seus direitos por si mesmas, mas tu és o primeiro que te levantas para defendê-las. Obrigada, porque isso vai ficar evidente hoje no nosso estudo. Obrigada, Deus. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, iluminando as nossas mentes e tirando as vendas para que nós vejamos um pouco mais daquilo que tu és, Senhor. Um Deus perfeito, um Deus organizado, um Deus claro e objetivo, um Deus que tem demandas e sentimentos e que nos ama. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Chegamos hoje no capítulos 4 e 5. Nós vamos fazer. Esse é o alvo, né? Comecei semana passada dizendo que vamos fazer 3 e 4 e ficamos só no 3. Mas acho que hoje nós vamos para o 4 e 5 do livro de Números, né? Aí, lembrando um pouco que nós vimos no capítulo 3 semana passada, nós vimos que Deus falou com Moisés, está sempre falando com Moisés, né? E ele ordenou que fossem contados os homens da tribo dos levitas. Só que essa contagem seria diferente da contagem anterior que nós vimos, né, no início do livro de Números, quando foi contado o exército. Então, diferentemente do exército, que era contado a partir dos 20 anos, nós vimos que os homens da tribo dos levitas, eles foram contados a partir de um mês de idade, ou seja, praticamente todos, né? Todos aqueles, desde recém-nascidos até qualquer idade, eles estavam ali contados, né? E a gente viu que Deus troca, ali Deus trocou os primogênitos dos israelitas que ele tinha conquistado ou reclamado, né? Quando ele libertou os primogênitos, né? Do anjo da morte, e ele tinha adquirido esses primogênitos de todas as famílias de Israel, mas agora ele estava trocando essas vidas pelos levitas. Muito interessante, tem uma coisinha de números lá que mostra como Deus é cuidadosozinho, ele se importa com cada um, cada vida é importante e valiosa para ele, né? E aí nós vimos a localização das diferentes tribos dos filhos dos levitas. Então, o que que aconteceu ali? A gente viu que havia os filhos de Gerson, os gersonitas, eles ficaram do lado oeste, atrás da tenda, né, do tabernáculo, próxima à tribo de Efraim, que já estava estabelecida desde antes, né? E a importância da responsabilidade específica dos gersonitas, que era cuidar da tenda, a tenda mesmo, do tabernáculo, a cobertura, as cortinas, as cordas, essa era a responsabilidade deles. Aí nós vimos que os coatitas, que é a clã do pai, né, de Arão e Moisés, esses ficaram ao sul, ali perto do acampamento de Ruben, que a gente tinha visto lá entre, né, o tabernáculo e o acampamento de Ruben, ali, e que eles eram responsáveis
pelos elementos estruturais do tabernáculo, né? As colunas, etc. Mais pesado aí ficou esse, oh, perdão, né? Eles ficaram com a mobília do tabernáculo ali, aquela parte do Santo dos Santos, a Arca da Aliança, a mesa dos pães da proposição, aquele candelabro de ouro que não devia pesar pouco, né? Que era uma peça só, aqueles altares, né, que Deus tinha colocado ali. E por fim, nós vimos a localização dos Mereritas, os filhos de Merari, os Meraritas, eles ficaram do lado norte, ali perto do acampamento de Dan, e eles seriam responsáveis pelos elementos estruturais aí do tabernáculo. Não, eles não estavam pelas cortinas, tal. Aqui está sabe aquele cut and paste? Não funcionou direito. Aí a gente viu agora que a leste, entre o tabernáculo e a tribo de Judá, o acampamento de Judá, ali iriam se estabelecer Moisés e os sacerdotes. Moisés, Arão e os filhos de Arão. E a gente viu também que os filhos de Moisés tinha filhos, mas eles não estavam entre os sacerdotes. Os sacerdotes eram os descendentes de Arão somente, tá? Enfim, a gente viu muita coisa, né? Muito detalhe, que apesar da tribo de Coate, eles serem responsáveis por transportar as coisas do Santo dos Santos, eles não podiam nem tocar, nem olhar para aquelas coisas, né? Então, os sacerdotes vinham, embrulhavam tudo, cobriam tudo, e aí só depois os coatitas podiam vir e transportar. E aí, lembrando, todo mundo tinha uma responsabilidade, todo mundo tinha alguma coisa para fazer, tá? E era específica, não era assim, eu quero fazer aquela, eu quero fazer aquela, não. Era de outro jeito, era do jeito do Senhor organizado. E aí, começando o capítulo 4 de Números, nós vamos ver agora o censo dos adultos prontos para o serviço. E essa coisa é muito interessante, né? Porque é totalmente diferente. Vamos ler nos versículos 1 a 3 os coatitas aptos para o trabalho. O Senhor disse a Moisés e a Arão, olha, ele já botou Arão na conversa, tá? Presta atenção. Façam um recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, a fim de que façam o trabalho da tenda do encontro. Vocês notaram uma diferença aqui? Lá para o exército, eles contaram os homens a partir de 20 anos de idade, mas dentro da tribo dos levitas, para ser apto ao trabalho, eles tinham que ter 30 anos. Eles tinham que ter entre 30 e 50 anos. Era um trabalho pesado, viu? Você vai pensar que você vai carregar um candelabro de ouro grande, pesado, né? Ouro maciço, sem emendas, um tabernáculo feito com madeira sólida, pesada a arca, né? A arca da aliança, feita de madeira pesada. Então eles tinham que carregar tudo aquilo. Então, eles tinham que ser vigorosos, assim, por que que não pode com menos tempo? Porque precisava maturidade. A gente precisa de maturidade para chegar perto, entender o valor precioso das coisas do Senhor. Busque a sua maturidade espiritual, porque é disso que a gente está falando, né? Porque às vezes a gente fica na superfície e muitas vezes Deus diz assim: não toque aqui, não toque aqui, porque isso aqui é precioso. E a gente tem que entender isso, né? E aí o que que acontece? Ele vai agora estabelecer a forma de empacotar a mobília e os instrumentos. Vê só agora, a gente vai ler os versículos 4 a 14.
O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e seus filhos entrarão e descerão o véu protetor e com ele cobrirão a arca do testemunho. Depois a cobrirão com couro fino, estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. Se você lembra, a Arca da Aliança, ela tinha aros onde uma vara seria colocada para que os levitas, né, no caso particular, né, da tribo de Coate, a gente carregar nos ombros, não de qualquer jeito, né? Mas cabia aos sacerdotes cobrir a Arca da Aliança antes com um véu, com couro fino, por cima ainda um pano azul, para eles não chegarem a tocar de maneira alguma, nem olhar para a Arca da Aliança. Enfim, eles acabaram colocando a vara no lugar. Versículo 7. Sobre a mesa da presença, eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e os jarros, porá as ofertas derramadas e os pães. Porque teve um probleminha aqui de edição para as ofertas derramadas e os pães da presença, que devem estar sempre sobre ela. Sobre tudo isso, estenderão um pano escarlate e o cobrirão com couro fino. Depois colocarão as varas no lugar, porque também, né, essa mobília tinha aros para colocar essas varas. Pegarão um pano azul e cobrirão o candelabro para a iluminação e as suas lâmpadas, as suas tenazes, os seus incensários e todos os jarros para o seu suprimento de azeite. Em seguida, o embrulharão com todos os seus utensílios em uma cobertura de couro fino e o colocarão em um suporte para carregar. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul. Vocês estão sempre notando esse pano azul, tem sempre um pano azul, porque azul se refere, não é à toa que é a cor do céu, né? À eternidade, coisas eternas. Não é à toa que o mar é azul. Algumas horas ele é verde por causa da vegetação, né? Mas se você olhar, né, para o céu, você vai ver que o céu é azul, e assim como todas as cobertas de todos esses elementos do Santo dos Santos. Preste atenção, porque Deus, ele é muito sutil em dizer tudo isso é muito precioso, tudo isso é eterno. Fala de eternidade. As coisas em si, elas eram materiais concretas, né? Mas elas representavam coisas eternas, tá? E aí, versículo 10. Em seguida, o embrulharão com todos os seus utensílios em uma cobertura de couro fino e colocarão em um suporte para carregar. Sobre o altar de ouro, estenderão um pano azul, o cobrirão com couro fino e colocarão as suas varas no lugar. Apanharão todos os utensílios usados na ministração no santuário. Depois os embrulharão em pano azul e os cobrirão com couro fino. A seguir, os colocarão em um suporte para carregar. Tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano de cor púrpura, porque agora a gente está falando de quê? A gente está falando do altar da oferta, e a cor púrpura remete ao rei. Essa é uma cor real, real, porque isso remete a Jesus, o Rei dos Reis, né? O Senhor dos Senhores. Cor púrpura, versículo 14. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração no altar, os braseiros, os garfos de carne, as pás e as bacias da aspersão.
Sobre ele estenderão uma cobertura de couro fino e colocarão as varas no lugar. Tudo para ser carregado através de varas. Ou seja, ninguém tocava nas coisas do Santo dos Santos, não é? A não ser os sacerdotes para fazer o que eles tinham que fazer ordinariamente ou para preparar para o transporte, tá? Então, tudo isso era preparado desse jeito. Os sacerdotes, eles lidavam com as tarefas, né, de oferta ao Senhor, oferta de sacrifício, oferta de paz, né? Eles faziam toda aquela cerimônia, né, o cerimonial, mas eles também eram responsáveis por embrulhar cada peça cuidadosamente. O Senhor dá o detalhe de como, que cor, quanto. Vocês percebem isso? As coisas de Deus, elas não são feitas de qualquer jeito, elas são feitas de maneira preciosa. E aí eles colocavam as varas nas argolas, porque ninguém mais podia tocar nas coisas do templo, tá? Ali do Santo dos Santos, né? E aí, continuando a respeito dos coatitas, né, movendo a mobília, no versículo 5, 15. Quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los. Estão entendendo? Está tudo embrulhado ali. Agora saem os sacerdotes e agora vêm os coatitas para carregar, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, ficará encarregado do azeite para a iluminação do incenso aromático, da oferta regular de cereal e do óleo da unção. Ficará encarregado de todo o tabernáculo e de tudo que há nele, isso é, os seus utensílios e os seus artigos sagrados. Vocês estão percebendo o cuidado de Deus com tudo isso? Eu fico insistindo com isso, minha gente, porque muitas vezes a gente ouve instruções, orientações, aqui, senta aqui, a hora é essa aqui, e tudo mais, e a gente acha muito cerimonial, né? Alguma coisa religiosa, né? Deus, ele não é religioso, porque ele não faz isso por ostentação ou por alguma coisa, senão significado. Entenda que há significado. Quando ele disse, você tocar aqui, você vai morrer, é porque a luz, ela não se mistura com as trevas. E aqui, sem querer adiantar muito, vocês vão ver que, eventualmente, essas regras foram esquecidas, até por Davi. Davi foi fazer um transporte, aí essa coisa, estou dando spoiler aqui, mas por quê? Porque essa arca, um dia, ela vai ser levada e Davi vai resgatá-la de volta. Na verdade, o Senhor se resgata de volta, é bem engraçado essa parte. E aí, Davi é responsável por trazer de volta, mas ele não sabia a respeito desses detalhes das coisas do altar. Quem devia saber disso eram os responsáveis, por isso que eram os coatitas. E lembra que Davi era da tribo de Judá. Então ele não sabia disso, e aí fez as coisas um pouco diferente e houve morte, não a de Davi, mas a de alguém, né? Uzá. Enfim, isso é de novo, né? Cenas dos próximos capítulos. Mas vamos continuar aqui no versículo 17. Versículo 17 diz: O Senhor disse a Moisés e a Arão: Não permitam que a tribo dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas, para que continuem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Então, preste atenção que eles saibam exatamente como fazer as coisas. Deus está dizendo. Responsabilidade de quem? De Moisés e de Arão, né? Aí ele diz: Arão e seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem o seu serviço e o que deverá carregar. Os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram. Bom, avisado tá, né?
Avisado está. O que que isso significa para nós hoje? Presta atenção no que Deus quer. Às vezes a gente faz as coisas do jeito que eu ouvi. Ah, eu vi, fulano me disse isso, ciclano me disse aquilo. Não. Se é a sua tarefa, você tem que saber como você faz a sua tarefa. Porque as coisas de Deus, elas são preciosas. É assim que faz e não é assado que faz, não é? É em obediência a tudo que Deus diz. Enfim, vamos falar agora dos Gersonitas. Versículo 21. O Senhor disse a Moisés: faça também um recenseamento dos Gersonitas, conforme os seus clãs e famílias. Conte todos os homens entre quanto, minha gente? Entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Guarda esses números, 30 e 50, tá? A gente vai falar sobre eles depois, porque lá na frente vem um númerozinho diferente. Aí você, 30 e 50. Versículo 24. Este é o serviço dos clãs gersonitas, o que devem fazer e carregar. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro, a sua cobertura, a cobertura externa de couro fino e as cortinas da entrada da tenda do encontro. Farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, com a cortina da entrada, as cordas e todos os utensílios usados no serviço. Todo o serviço deles, tudo que devem fazer e carregar, estará sob a direção de Arão e dos seus filhos. Designe como responsabilidade deles tudo o que tiverem de carregar. Este é o serviço dos clãs gersonitas na tenda do encontro. As responsabilidades deles estarão sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. O que que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que, de novo, né? Todo mundo vai trabalhar no tabernáculo, mas esses aqui, nem de longe, nem encoberto, podiam tocar nas coisas do Santo dos Santos. Isso era responsabilidade e direito, né? Privilégio dos coatitas. Às vezes a gente pode tocar nas coisas santas do Senhor, né? Mas se a gente não pode tocar, a gente não deve tocar. Por outro lado, a gente tem responsabilidade com outras coisas do Senhor. E tudo que é do Senhor é maravilhoso, é perfeito. E a gente deve fazer com muita honra, né? Tratando das coisas de Deus do jeito que elas são. Às vezes você pode pensar que uma cadeira do templo não é, é uma coisa para você arrastar, empurrar para lá, subir, subir nela. É não. Aquilo ali é um assento que você devia orar. Você está transportando uma cadeira daqui para ali, ore para que Deus abençoe, que Deus abra o coração, tire as escamas dos olhos da pessoa que vai sentar naquela cadeira, porque tudo é precioso para o Senhor. Tudo é precioso para Ele, né? E aí, é, mais tarde, lá na frente, eu vou adiantar aqui para vocês agora a respeito do número que eu falei, né? De 30 a 50 a idade. Não é nesse capítulo, mas lá no capítulo 8 de Números, nós vamos ver que é dito que os homens participarão do serviço entre 25 e 50 anos de idade. Mas vocês estão vendo aqui que é repetido 30 a 50, 30 a 50. Então, o que é que os estudiosos entendem? Que entre os 25 e os 30 anos, os homens da tribo, né, dos levitas, estariam em treinamento. Eles podiam estar ali participando, tem essa palavra, né? Eles participariam, mas eu entendo que eles não tocariam. Então, eles estavam ali em treinamento. 5 anos de treinamento para aprender a lidar com as coisas do Senhor, com a devida honra, com o devido cuidado, com a devida obediência, com a devida separação, pureza, né?
como são coisas preciosíssimas as coisas do Senhor. Carregar cadeira no templo não é a mesma coisa de carregar cadeira no escritório, né? Lá você deve fazer com cuidado para não quebrar as pernas, para não bater nos móveis, não arranhar, não pegar a perna de alguém. Mas aqui você tem que entender que aquilo é obra do Senhor, né? É obra, né? Da grande missão resgatadora das vidas humanas. Enfim, agora a última tribo, né? Os Mereritas. E a gente vai ler isso rapidinho, de 29 a 33. Conte, 29. Conte os mereritas conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. De todo o serviço deles na tenda do encontro, deverão carregar as armações do tabernáculo, os seus travessões, as suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeiam a tenda, com as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, todos os seus utensílios e tudo que está relacionado com o seu serviço. Designe a cada um aquilo que terá responsabilidade de levar. Este é o serviço dos clãs Meraritas. Todo o serviço deles na tenda do encontro estará sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Gente, mais claro do que isso, impossível. Repetitivo, eu achava repetitivo. Sim, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu lia a Bíblia com atenção, mas sem questionar a Deus. Por que a repetição? Eu ficava assim, vamos para repetição, já lemos isso. Que negócio mal escrito, que negócio mal editado. Eu ficava pensando, porque eu escrevia artigos. Aí eu dizia assim, estão repetindo aqui, estão enchendo bucha, estão fazendo alguma coisa. Mas, na verdade, o que Deus está fazendo avisando de novo, de novo, de novo, de novo. Então, vai fazer alguma coisa para o Senhor? Faça bem, faça direito, não chegue atrasado para o seu serviço. Eita, perdi a hora. Eita, perdi a condução. Eita, esse lá do menino. Eita, não sei o quê. Faça, providencie o que for preciso para você estar ali. Não chegue atrasado no culto. Meu Deus, que desonra. Se você está assistindo isso aqui ao vivo, aqui agora, ou se você vai ver o vídeo depois, você não pode, nunca mais na sua vida, chegar atrasado no culto. Você não pode, porque você está indo lá. Ah, não estou indo trabalhar, estou indo receber. Mais ainda você precisa honrar quem chegou lá muito tempo antes para fazer toda a arrumação que o Senhor pediu e para estar recebendo do Senhor. O Senhor está ali lhe esperando. Vocês entendem a grandiosidade, a preciosidade disso? A gente não pode chegar a qualquer hora. Ai, porque o meu menino quis levantar da cadeira e porque não sei o quê, que papapá. Minha gente, não pode ser assim. É com ordem e decência, porque a gente está falando do Deus Criador do universo. O Deus Criador do universo falou-se muito aqui no culto, até o bispo entrou nessa história, o bispo Flávio, sobre hora, né? A partir de hoje, alô, alô, nós estaremos com cultos às 10 e às 18. E às 10 e às 18, não é 10 e 1, 10 e 2, 10 e 5, 18 e 1, 18 e 5, 18 e 10, não. É às 10 e às 18. Pegaram aí, assim, toda essa repetição, vamos embora, né? E agora, no fim, para fechar, nós temos o sumário do censo dos levitas, né? Começando no versículo 38. A gente vai ler, vou deixar aí a história do recenseamento de 34 até 38. No 38 diz assim: os gersonitas foram contados conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens, eu só li isso por causa disso, entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs e famílias, pois 2.630. Esse foi o total de recenseados dos clãs gersonitas que serviram na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor.
E aí conta os Meraritas, né? Ele vai para frente, vai passando, contou, 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 tá tudo contadinho aí. Depois vocês leem o resto. E nós vamos passar aqui agora para o capítulo 5. Vamos para o capítulo 5. O capítulo 5 mostra a preocupação de Deus com o prejuízo de outras pessoas pelas nossas faltas. Deus se preocupa com isso. E também ele fala de um negócio muito, parece muito estranho, mas é engraçado, porque quando você lê dizendo Deus revela, ele vai falar sobre a suspeita de adultério das mulheres. Mas o assunto é sempre esse, né? O título do assunto é sempre esse, mas não tem nada a ver, a gente vai ver o cuidado de Deus com as mulheres. É isso que a gente vai ver agora daqui para o fim do estudo de hoje, tá? Então, eu queria começar esse capítulo 5 dizendo a vocês: olha, normalmente hoje em dia a gente tenta minimizar as nossas faltas, quando a gente faz alguma coisa que prejudica o outro, né? Que de alguma forma alguém saiu perdendo alguma coisa com a nossa atitude. Aí a gente tem um termo que não existia quando eu era criança ou jovem, e às vezes até um pedaço do adulto. Foi mal. Foi mal significa o quê? O que é que isso diz a respeito de mim? Diz, eu errei, eu fui responsável pelo mal. Ou então, desculpe o mal que eu fiz. Não, só diz, foi mal. É uma forma de você talvez dizer assim, olha, alguma coisa que não deu certo, mas de não identificar o que foi errado, quem foi que é responsável por isso, e muito menos se você se arrepende. Tem outro termo que faz assim, ups, ups, né? Aquela coisa assim. Minha gente, vocês vão ver que Deus quer que a gente se desculpe e até faça ressarcimento das pessoas, né? Não é assim no meio do povo de Deus. Então, vamos começar versículos 1 a 4 do capítulo 5, tá? Começando aqui o nosso capítulo 5. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver grave doença de pele, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar em um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habito, pessoal, viu? Primeira pessoa, habito entre eles. Os israelitas assim fizeram e os mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado. Oi, se você está fazendo esse estudo junto, você já vimos isso, esse negócio está desorganizado. Deus já falou isso, falou sim. Ele falou sobre doença de pele, Levítico 13, eu anotei aqui. Ele falou sobre fluxo, Levítico 15, 19 vezes ele fala de fluxo, lá atrás. Depois ele fala de ficar impuro, por tocar em cadáveres, Levítico 21, tá lá, logo no comecinho. Então, minha gente, já foi falado sobre isso? Foi. É assim que deve fazer com isso, isso, isso? É. Agora aqui Deus está repetindo, aí ele diz por quê? Porque, olha aí, o finzinho do versículo 3 diz assim: para que não contaminem o seu próprio acampamento. Deus está preocupado, ele disse lá como você deve fazer, e aqui ele está explicando a motivação dele por trás disso. Porque Deus não manda você fazer nada à toa, sabia? Ele não manda fazer nada à toa. Quando ele sugere, é porque é alguma coisa boa para fazer. Quando ele manda, é porque é importante, é coisa de vida e de morte. Ele mandou fazer daquele jeito. Ele mandou, tira esse povo daqui, do acampamento, do meio de vocês. E ele diz para que não contamine o acampamento. E hoje a gente sabe que há muitas doenças contagiosas, as doenças de pele, fluxos de sangue, coisas assim. Cadáveres têm, sim, germes e muitos, né? Infelizmente isso é verdade. A gente quer honrar aquele corpo, né, de alguém que a gente amou a vida toda, o espírito já se foi há muito tempo, então vamos cuidar disso aí.
respeitando, né, todo o sentimento das pessoas, mas Deus está preocupado com a vida. Então, é importante que a gente observe a ênfase das palavras. Eu marquei aqui, versículo 2. O que é que diz aí no versículo 2? Lê aí, minha gente. Estou procurando aqui meu versículo 2. Ele diz: ordene. É uma ordem, tá? Aí, versículo 3, o que é que ele diz? Mande-os para fora do acampamento. É ordem, não é um pedido, não é uma sugestão, é ordem que Deus está dizendo, tá? É importante que você entenda isso. Um lugar puro, santo, para um povo santo. E não se esqueçam de que aqui a gente está falando de coisas materiais, de comportamentos humanos, mas isso também fala das coisas espirituais. Tá? O povo santo não pode estar se misturando com o povo não santo, com o povo contaminado. Não pode, porque isso lhe contamina, né? Você vai influenciar o outro, mas você vai lá, Jesus ia, ele bebia com os coletores de impostos. Não, ele não bebia. Ele se juntava a eles, né? Para constrangê-los, para influenciá-los, mas ele não se deixava influenciar. Ele não ficava de patotinha, não, eu estava ali para ver se eu trazia o irmão. Aí eu fui para a festinha lá, que tinha tudo que não devia, tudo que Deus não aprova. Não é assim, tá? As coisas de Deus têm que permanecer puras, o espaço de Deus, né? Tem que permanecer puro. Cuidado com as coisas, né? Como você faz. E aí, prosseguindo no versículo 5 a 10, a gente vai falar sobre separação de pecado e restituição de danos e prejuízos. Já falamos um pouco sobre isso também no passado. Vamos lá, versículo 5. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas: quando um homem ou uma mulher pecar contra outra pessoa, é disso que a gente está falando aqui agora, e portanto ofender o Senhor, significa assim: eu estou pecando contra outra pessoa, mas o Senhor está ofendido. O Senhor está ofendido, porque você não era para fazer isso. Aqui, e portanto, ofender o Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total pelo dano causado, acrescentará um quinto a esse valor e entregará tudo a quem ele prejudicou. Se, porém, o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, quer dizer, a pessoa prejudicada morreu, faleceu, você daria a restituição aos parentes, mas se ele não tiver parente, mesmo assim você tem que recompensar esta, né? A recompensa pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, bem como o carneiro com o qual se faz a expiação pelo culpado. Todas as contribuições consagradas que os israelitas trouxerem ao sacerdote pertencerão a ele. O que uma pessoa consagrar pertence a ela, mas o que ela der ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. Nessa parte final, aqui Deus está segurando, né? Assegurando, confirmando e reafirmando a porção dos levitas. Mas é importante a gente entender que Deus passou aqui uma multa, né? Uma multa de 20% para o caso de você prejudicar alguém. Então, há uma penalidade. Isso já foi colocado também lá em Levítico. Levítico 5 e 6 falam sobre isso. Vão lá e estude. Quando ele fala a respeito do carneiro, né? Já está lá escrito também, uma oferta que você faz porque você fez uma ofensa, porque você fez alguma coisa de errado, que não tem nada a ver com o prejuízo do outro. Tá vendo? Aqui a gente está falando de outro aspecto. Deus quer muito que a gente se responsabilize pelo que a gente fez de errado, porque isso é evidência para o mundo e para nós de que nós estamos de fato arrependidos do mal que nós praticamos, tá? É por aí, esse negócio de arrependido de boca não é assim com o Senhor, não. E agora, essa parte final, daqui para frente, é, muitos títulos, né, de Bíblia, que pode aquele estudo assim, fala assim a respeito da suspeita.
de adultério. A gente vai ler isso aqui e pensar direitinho a respeito disso. O Senhor disse a Moisés, versículo 11, né? Seguindo aqui, diga o seguinte aos israelitas: se a mulher for infiel ao seu marido, deitando-se com outro homem, e isso estiver oculto ao marido, já que a impureza dela não foi descoberta por não haver testemunha contra ela, nem ter ela sido pega no ato, e se o marido dela tiver ciúmes e suspeitar da sua mulher, quer ela esteja pura, quer impura, ele a levará ao sacerdote com uma oferta de 1/10 de efa de farinha de cevada por ela. Não derramará azeite, nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, uma oferta memorial para revelar o pecado. Minha gente, é muito importante. Eu ainda vou ler o 16 aqui. O sacerdote trará a mulher e a apresentará diante do Senhor. Olha, aqui a gente está falando de suspeita, não tem testemunha, o marido está cismado, está ciumento, como é que está isso? A gente está falando de uma sociedade patriarcal, onde as mulheres não eram nem contadas. Elas não eram nem contadas, quando fazia o censo, assim, tinha tantos homens. Vocês já repararam isso? Só tinham, eram os homens que estavam ali. As mulheres não eram contadas. E aí, se as mulheres fossem suspeitas, né? Se elas fossem encontradas em adultério, vocês sabem que elas eram mortas, né? Por apedrejamento. Vocês conhecem isso por causa daquela história da mulher que foi pega em adultério, né? Que eles queriam levar a Jesus para que ele ordenasse que ela fosse apedrejada. Mas aqui a gente está falando de suspeita, suspeita de adultério, não se sabe se é ou se não é. E essa lei, presta atenção, ela protege essa mulher contra um homem de coração duro que diga assim: essa mulher aqui, devolva ela, né? Ele podia simplesmente dizer que não queria mais essa mulher, porque a sociedade permitia isso, que um homem de coração duro desprezasse uma mulher porque ele suspeitava que ela estava sendo adulterando, né? Ou ela estava adulterando e ele não sabia, não tinha prova disso, então como é que ele ia fazer? E aí Deus diz assim: pega essa mulher e leve ela ao sacerdote, e o sacerdote vai apresentar ela diante de mim. E aqui vem alguma coisa que faz com que esse ato, né, de levar ali ao sacerdote, faça com que haja uma avaliação da situação. O sacerdote vai apresentar essa mulher diante do Senhor. E aí é um certo ritual que a gente vai ver aqui agora. Você não vai entender muito isso, porque ele fala em pegar um jarro de barro e aí pegar pó do chão do tabernáculo, e aí há toda um ritual, né, para ser cumprido. Mas a ideia de tudo isso aqui, minha gente, é que os, o sacerdote ali vai lidar com a mulher e ele vai fazer a mulher fazer um juramento. Então, eu quero que você vá direto para o versículo 21. Vamos para o versículo 21. Versículo 21, ele diz assim: então o sacerdote fará a mulher pronunciar este juramento com maldição. Que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do seu povo, fazendo que o seu ventre se torne estéril e a sua barriga inche. Que essa água que traz maldição entre no seu corpo, inche a sua barriga e torne o seu ventre estéril. Então a mulher dirá: Amém, que assim seja. Veja, o que está havendo aqui é o quê? É um confronto. É um confronto, é assim, agora você vai dizer que se isso aqui for verdade mesmo, você está atolada. A sua barriga vai inchar e você vai ficar estéril e você vai, agora sim, vai ser responsabilizada pelo que você fez, né? Agora acabou a dúvida. Percebe o que está acontecendo aqui. Porque você, às vezes, pode se ater numa coisa que eu até pulei aqui da leitura, né? Pegue um jarro de barro, bote pó do tabernáculo e pá, e pá, e pá. Mas o importante aqui é esse juramento. Isso é o espiritual da coisa, né? Esse juramento é, se eu cometi isso mesmo,
Então, eu quero que eu seja amaldiçoada. Maldição é desobediência a Deus. Então, declarando a minha desobediência a Deus. E aí, ele vai fazer essa mulher beber essa água amarga, etc. Agora vamos para o 27. Vamos para o versículo 27. Versículo 27 diz assim: se ela houvesse contaminado, que é o efeito, né, de tudo isso que está acontecendo aí, sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer que ela beba a água que traz maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento. Sua barriga inchará com o ventre estéril, se tornará uma maldição no meio do seu povo. Se, porém, a mulher não houver se contaminado, mas estiver pura, ela estará livre de punição e engravidará. Vocês percebem que aqui há um discernimento com a mulher, a acusada, se a acusada dizendo ela é culpada ou não, né? Culpada ou não culpada, ela diz: se eu fiz errado, recaia sobre mim essa maldição. Percebe que é isso que a gente deve fazer, se reconhecer. Fez ou não fez? Ninguém sabe. E o sacerdote não está lá para dizer se ela fez ou se ela não fez. Ele disse: você faça esse juramento e isso vai acontecer com você, que é um fato. Entenda. Você cometeu um pecado, a gente diz, confesse. Você não vai querer confessar, não? Não, a maldição de Deus vai cair do mesmo jeito. Vai cair do mesmo jeito. Então, é muito importante que a gente entenda a conotação, né, dessa lei que parece muito confusa para muita gente. Muita gente. Então, há uma série de interpretações para o vaso de barro, né? Pessoas falam que representa um tipo da humanidade de Cristo, né? O chão do tabernáculo simbolizava a miséria, a perversão, né, da raça humana, tal. Eu não entro por aí. Eu acho que o que a gente tem que ver é que Deus traz a responsabilidade, a escolha, né, da pessoa. Se a pessoa fez de fato alguma coisa errada, ela vai merecer o castigo daquilo. E aí, só para a gente fechar aqui rapidamente, em muitos comentários, eu achei referência ao chamado Código de Hammurabi, vocês já devem ter ouvido falar, é uma coisa muito conhecida lá, né? E havia esse Código de Hammurabi, ele é anterior, ele aconteceu uns 200 anos antes do tempo de Moisés, né? Isso é uma coisa documentada. Hammurabi era um rei da Babilônia, eu anotei aqui os anos dele, né? Porque isso está documentado historicamente, né? 1792 a 1750 antes de Cristo é o tempo da vida dele. Ele está anotado porque ele era o rei da grande nação babilônica na época, né? E aí ele tinha um código, ele escreveu um código, né? E esse código, ele trazia uma punição para as mulheres. Numa situação dessa, um código de morte por afogamento. E há muitas insinuações de que Moisés teria copiado as leis do Código de Hammurabi. E a gente está vendo aqui, bom, a gente sabe pela fé que as leis vieram de Deus, mas o detalhe, né, da proteção de Deus, porque aquilo parecia ser uma coisa aceita no meio dos gentios, vamos dizer assim, né? Mas Deus aqui está colocando uma proteção para a mulher. 200 anos depois do Código de Hammurabi estar estabelecido sobre todo o reinado babilônico, né? Deus estava dizendo assim: olha, se acontecer uma coisa dessa, nada de morte por afogamento, vamos fazer diferente, né? Então, eu só queria fechar isso aqui dizendo assim: isso aqui tem uma lição para a gente hoje? Será? Eu diria que sim, viu? Eu verdadeiramente creio que sim. Deus, ele não quer que os casais vivam em estado de ciúme. É preciso que haja verdade, conversa, esclarecimento, né? Muito por aí. Então, não vou entrar aqui na questão casais, mas Deus se preocupa
com o relacionamento entre casais, e não é à toa que a gente tem na igreja 3 ou 4 ministérios dedicados ao casamento, né? E aí o Senhor institui essa cerimônia que às vezes parece uma coisa muito doida, para mim parecia uma coisa muito doida, como uma forma de clarear as coisas e trazer tudo para o eixo dele. O eixo de Deus é assim: você é culpado, reconheça a sua culpa e peça perdão, porque o sangue de Cristo, ele pode apagar essa culpa se você se arrepender e confessar. Amém? Vamos para o comentário de vocês, minha gente. Dia lindo, dia maravilhoso e muita coisa boa que a gente estudou aqui, né? Vamos aí, povo. Cadê vocês? Bom dia, Kátia, tudo bom? Bom dia, Eduardo. Prazer conhecer você no dia do Sim, que maravilha. Fala aí. Coisa, coisa boa. É importante, eu acho que eu nunca tinha visto números por essa visão, né? A gente tinha visto na questão do censo, mas eu não tinha visto por essa questão da ordem, de como cada coisa se encaixa e tem cada pessoa, cada tribo tem a sua missão ali no templo, né? De como as coisas são feitas para funcionar e como Deus é tão, como é que eu posso dizer, precioso com as coisas dele, né? Porque a Isso. gente acaba deixando ou fazendo de qualquer jeito, e isso dá uma visão da gente ter uma preocupação maior de como se entregar a ele, de como ver a questão do tempo mesmo, de chegar no templo, de como se comportar. Essa visão eu não tinha. Muito obrigado por compartilhar. Amém. É isso mesmo, né? Deus é preciosíssimo. E a gente, como ele diz assim, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque uma coisa é alguém lhe dizendo, chegue na hora que você não devia chegar atrasado. Outra coisa é Deus lhe dizendo, olha, eu sou assim. Eu sou assim, eu sou precioso e você deve reconhecer a minha preciosidade e me tratar de acordo, né? Isso mesmo, Eduardo. Valeu. Priscila. Bom dia, gente, paz de Cristo a Amém. todos. Hoje me saltou muito aos olhos a questão principalmente essa parte aí do finalzinho, né, do adultério, da suspeita, né, do adultério. A questão de justiça, né, de Deus. Hoje a gente está num mundo em que a maioria das pessoas falam muito da parte de Jesus é amor, mas se esquecem muito da questão de que ele não só é amor, mas ele é a justiça, né? É amor e justiça, né? Os dois juntos. Mas vai, E continua, E Priscila. eles só trazem essa questão de que é amor, né? De tipo assim, não tem problema se você fizer isso, isso e aquilo, porque Jesus ele veio pelas minorias e veio por amor, mas se esquece que ele também é justiça, né? Então me saltou muito aos olhos essa questão da justiça, porque assim, é uma suspeita de adultério, né? O marido ciumado, ele não sabe, né, se realmente é, e ele faz, não, vamos ser justos, né? Você vai tomar água, se acontecer isso e isso, você pecou, você vai pagar pelo seu pecado, né? Vai responder, vamos dizer assim, pelo seu pecado. Mas se você tiver, né, ilesa, você vai poder engravidar, aquela coisa toda. Então, me saltou muito essa questão, sabe, Kátia, da justiça, porque no mundo de hoje em dia a gente só quer olhar por um lado, né, apenas. E o apegando-se, ele está sendo muito importante para mim também, nessa questão de fato de entender a Deus, entender os desígnios dele, o propósito dele, o que ele quer para nós, né? O amor que ele sente pela gente, porque ter mandado seu filho para morrer na cruz pelos nossos pecados é uma coisa que a gente não consegue explicar, não consegue pensar, né? Mas a gente também tem que entender esse ponto de que a gente precisa, de fato, seguir a palavra dele, seguir o propósito, seguir tudo direitinho, porque ele não só é amor, mas também é justiça. Isso, boa. É muito importante isso, as duas coisas juntas, né? Ele é amor, ele deu o seu filho para nos salvar. É importante que a gente saiba disso, mas ele quer que nós sejamos santos. Ele não tá para passar a mão na cabeça, ele tá para nos corrigir. Assim, o seu filho fez alguma coisa errada, né? Deu um chute no cachorro. Ai, filhinho, olha, o cachorrinho tá, mas tá tudo bem. Não, não tá tudo bem.
Vá lá, peça desculpa pro cachorrinho, alise ele, dê um carinhozinho, um afago, uma comidinha que ele goste, qualquer coisa, né? Faça uma restituição e tá tudo bem, porque você mudou seu coração, não vai chutar de novo, tá? É isso. A gente vai ver isso muito claro em Deuteronômio, viu, Priscila? Vai ficar mais claro ainda. Deus é bem assim. Quem mais vai, minha gente? Aninha, vamos embora. Kátia, várias coisas aqui, né? Eu ia falar isso aí dessa organização que o Eduardo já falou, mas assim, no versículo, em Números 5, o versículo 6, ele saltou muito aos meus olhos, né? Quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender ao Senhor. Isso é tão forte assim para a gente pensar. Às vezes é um detalhe, é uma vírgula aqui, é só uma vírgula que ele colocou e, portanto, ofender ao Senhor. Então, toda vez que a gente prejudica alguém, né, a gente está fazendo isso contra o Senhor. Meu Deus, isso foi muito sério, saltou. E aí eu me lembrei de Zaqueu, lá em Lucas 8, quando Zaqueu ele se arrepende e aí ele vai restituir 4 vezes mais, né? E aqui tem dizendo que essa lei, né, que ele tem que restituir 5 vezes mais. Aí eu lembrei de Zaqueu, eu falei, acho que Zaqueu leu isso lá em algum lugar e disse, ó Jesus, eu me arrependi, eu vou restituir 4 vezes mais, né? Essa É. coisa aqui. Ele E excedeu, não, ele excedeu a lei. Essa coisa aqui é excedeu, 20%, é né? um quinto. A lei é um quinto. Ele disse, eu vou dar 400%. Pois Quatrocentos é. por cento. Zaqueu fez assim, ele realmente fez isso, mas ele fez estrondosamente. Mas vai, eu não quero Isso. cortar. Não, e só o final aqui, que eu fiquei um pouco indignada, mas depois minha indignação, porque termina dizendo assim, ó, se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará inocente, mas a Ah, mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Aí eu fiquei um pouco indignada, disse, Jesus, o caba não faz, e é inocente, e a mulher que sofre as consequências. Mas aí, assim, Deus foi falando assim, porque muitas vezes quando a gente faz algo errado, a gente coloca, não, eu traí, eu cometi adultério, mas por quê? Veja, meu marido é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E aqui, para mim, soa muito assim, olha, a coisa é pessoal. A gente não tem que ter uma reação pela ação do outro. Não é o que o outro deixou de fazer, ou porque isso, ou porque aquilo, que eu vou fazer uma atitude errada com ele. O que é certo, né? Então, para mim, essa água amarga é bem isso, assim, tipo, olha, se você tiver ok, sua consciência tranquila, beleza, você não vai inchar, você vai ter filho. Mas se você realmente tiver errado, você vai sofrer as consequências do seu erro. Então, isso, aqui não tem coisa de homem e mulher. Ambos, eu percebo assim, ambos vão ser inocentes se ambos estiverem corretos, estiver isso. certo. Mas Aham, a gente vai sofrer as consequências, porque assim, não é a atitude do outro que vai gerar em mim uma reação, uma coisa, eu fiz porque isso, eu agi assim por causa disso. Não. A gente tem que agir conforme a palavra, né? E isso. não é, pelo em Com consequência justificativas, dos né? erros da ação do outro, é isso. Isso, importantésimo isso. É muito importante, né? Essa parte final aqui, vamos ler aí. Quer ler aí, Aniel, esse negócio da mulher, né? Essa Leio. história do ciúme. Ele é o último versículo 31 só, que ele fala: se a Isso, suspeita se confirmar ou não, o marido estará inocente, mas a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. isso. E aqui, Ou assim, seja, mas a mulher poderia ser assim, mas aquele que pecou, né, independente, sofrerá as consequências da iniquidade, porque se ela tiver errada, ela vai beber água em amarga e a barriga vai inchar. Mas se isso. tiver de boa, com a verdade, né, A gente é, vai entender que para homem, no caso, não havia nem adultério, né? Então, a questão aqui é que a gente vivia, né? é, Embora lá no começo Deus estabeleceu o casamento entre um homem e uma mulher, a gente sabe que na sociedade ali o homem tinha várias mulheres, né? Inclusive nosso amado Davi, que amava Deus e pá. Então, não fazia muito sentido essa coisa de adultério para homem. A gente está falando mesmo da suspeita, né? O homem suspeitando da mulher, e aí o que aconteceu ali? Ele suspeitou, mas ele fez o que estava na lei, ele levou diante lá do sacerdote, né?
Então, essa coisa aí é bem característica, né, da sociedade da época. E aí, a respeito de adultério masculino, a gente vai lá para o Novo Testamento e a gente vê estabelecido que Deus estabeleceu diferente, né? Enfim, maravilha. Alguém mais, minha gente? Pastorzão, vamos embora. Dia especial hoje. Pastor, feliz Dia dos Pais. Já ganhou seu presente ontem, de noite. Cadê você? Você sabe que ontem eu estava no Uber, aí o motorista estava ouvindo a transmissão do jogo do Santa Cruz, que eu sabia que existia, mas não sabia nem que era tão crítico. E aí estava nos pênaltis e o time do Santa Cruz ganhou. E eu falei: Eita, pastor, como é que é isso? Um presente antecipado de Dia dos Pais. Diga lá. Olá, gente, bom dia. É, Poxa, ontem, depois de muito tempo, eu fui lá com Davi queria, né? Então fui um passeio de Dia dos Pais com meu filho para o campo para ver essa Olha aí, brincadeira aí. levou o filho para o campo e ainda ganhou uma É. classificação. Gente, mas que bom aqui a gente, né? Acabou que no finalzinho aqui tinha cortado a minha transmissão, eu não vi aqui os últimos comentários, porque, enfim, não, eu tive que reconectar, mas é muito bom ver a participação aí de todo mundo, né, participando com esse entendimento, né? O fundamental é a gente trazer entendimento de todas essas coisas. Eu só queria assim trazer destacar mais uma vez a Hum, importância, né, de que quando a gente olha para o Antigo Testamento e a gente conecta com uma aplicação muito prática para o dia de hoje, porque a gente assim, é muito comum, muitas vezes eu vejo as pessoas vendo o Antigo Testamento e só assim entendam o que eu vou dizer, com um olhar meio que de julgamento de espectador, né? Dizer assim, eles faziam isso, eles faziam aquilo, isso era assim, era aquilo outro. Mas a gente pegar o que é que cada um daqueles princípios ali podem ser aplicados para cada um de nós, né? E hoje, como, por exemplo, da obediência, como o princípio da santidade, ou seja, como cada um desses princípios podem, o princípio da justiça, né, que traz para cada um de nós aí uma aplicabilidade. O que é que, assim, o grande lance é a gente ver assim, o que é que eu posso aplicar disso aí hoje na minha vida, hoje. Não é no futuro, não é um dia, quem sabe, não, hoje. Tem muita coisa que eu posso aplicar. E assim, eu queria fazer só uma, uma observação em cima de algo, até que a Priscila comentou aí agora, muito legal aí a questão mas assim, existe às vezes essa tensão entre Deus de amor e Deus de justiça, né? As pessoas assim, colocam muito o amor de Deus num dualismo. Às vezes, né, a gente vê as pessoas dizendo assim, tem pessoas que vêm a Deus pela dor, ou veio a Deus pelo amor. Deus é amor, mas ele é também justiça. E a grande questão que a gente precisa entender é o seguinte: o amor de Deus ele não se contrapõe a nada. Ele é sempre presente. Então, quando existe uma dor, tem amor ali também. Existe o amor está presente. Quando existe a justiça, não é porque ele deixou de ser amor para ser justo, é por amor que ele é justo. Então, assim, que a gente possa ter o entendimento de que o amor de Deus, ele é imutável, ele é presente permanentemente. Então, quando Deus age com justiça, ele não está agindo com justiça por raiva, por ira, por punição, nada disso, ele está agindo por amor. Ele está agindo para que haja correção, para que haja algo muito maior na nossa vida. Então, que a gente possa ver nas páginas do Antigo Testamento um Deus cheio de amor, sim. Tudo que Deus, o amor de Deus, ele é permanente, né? Ele nunca deixa de amar para fazer outra coisa.
Deus sempre está fazendo o que ele faz com amor, tá? É isso, gente. Então, vamos aí para mais um domingo, né? Hoje estamos iniciando uma nova série de mensagens, para esse mês, agora de agosto. Então, né, hoje vamos ministrar o livro de Jonas, tá? Então, quero convidar todos aí para estarem presentes nas nossas celebrações. Aos papais, um feliz Dia dos Pais hoje. E lembrando, quem vai ao culto da tarde, hoje o culto começa às 18 horas. Algumas novidades aí estão surgindo. Tá bom? É isso. Vamos orar então. Vamos colocar diante de Deus aí o nosso domingo. Pai, em nome de Jesus, queremos, Pai, te agradecer pelo domingo de hoje, agradecer por esse momento tão especial, tão rico aqui de ministração da tua palavra e ajuda-nos, Senhor, a viver cada uma dessas coisas com o olhar direcionado a Ti, Deus. Ó Pai, colocamos hoje as pessoas, né, que possam ter o Dia dos Pais e trata das lembranças e se houver feridas, cura as feridas, mas que nós possamos ter um dia sim, Pai, um dia proveitoso e, sobretudo, um dia que possamos olhar para Ti e entender o que é paternidade, a paternidade verdadeira e que Tu nos chama a exercer, Pai, segundo o Teu cuidado, segundo o Teu amor. Dai-nos, Pai, um domingo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Amém, amém. Glória a Amém. Deus. Deus abençoe. Feliz Dia dos Pais para todo mundo, minha gente. Vamos embora aí. Até domingo que vem. Bom domingo para vocês e boa semana. Beijão.